O Congresso Nacional recebeu a reforma administrativa pretendida pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 3 de setembro de 2020. Nesta primeira fase, as mudanças elaboradas pela equipe econômica do governo estão todas contidas numa única proposta de emenda à Constituição, identificada como PEC 32/2020. A PEC 32, que traz em seu texto a reforma administrativa, é um tema que ainda divide opiniões da população. Sindicalistas, por exemplo, não aprovam determinados pontos da proposta e, em decorrência disso, o sindicato aqui de Presidente Dutra realiza na manhã de hoje uma manifestação na Praça São Sebastião, que, segundo eles, está sendo uma manifestação nacional por parte dos sindicatos. Servidores públicos de todo o país tentam impedir a aprovação da proposta de emenda constitucional da reforma administrativa apresentada pelo governo federal. Os trabalhadores temem perder direitos e benefícios com a proposta. Hoje, realmente, no país, não só aqui em Presidente Dutra, mas no país, os trabalhadores, através de suas entidades, sindicatos, federações, centrais sindicais, estão em atos, contra a PEC 32. Essa PEC é uma medida do governo federal, do governo Bolsonaro, e ela traz medidas muito ruins para os trabalhadores, não só os trabalhadores da rede municipal, como estadual, federal, abrange todos os nossos trabalhadores do país. São medidas danosas no bolso desses trabalhadores. Hoje, esse movimento no país é para dizer o não a essa PEC, que ela não trará nenhum benefício para os nossos trabalhadores. Por exemplo, o SUS. O SUS, nessa pandemia, o SUS tem salvado vidas. Muitas vidas, muitas famílias foram salvas através do Sistema Único de Saúde. E nessa PEC 32, o governo quer acabar com esse órgão e fragilizar a saúde da sociedade brasileira. Outro ponto que também está nessa PEC, que nós estamos trabalhando nessa luta para haver essa mudança, a questão do concurso público. O concurso público, nós, como entidades sindicais do país, temos lutado bastante para que esse concurso público aconteça, para que o trabalhador possa ter uma estabilidade no emprego. E nessa PEC 32, ela acaba com o concurso público. Aí favorece os governos com esses contratos nulos, sem dar o privilégio, sem dar segurança para o trabalhador. Então, essa PEC tem esse item. E nós aqui no país inteiro hoje está lutando para que os senadores, os deputados federais, mudem esse texto para melhorar e valorizar esses trabalhadores do país. Com isso também, os planos de cargos e carreiras. Os planos de cargos e carreiras, as progressões que nós já conquistamos há bastante tempo e os futuros trabalhadores que virão também não serão agraciados com seus cursos de formação. O trabalhador quer ingressar no concurso público com a sua habilidade, com seu curso de formação, seja ele graduado, pós-graduado, doutorado, e com essa PEC ela não irá agraciar esses trabalhadores. Então é uma perca total com essa PEC que está circulando no Congresso Nacional. Nós temos representante nosso aqui e da região, lá em Brasília, junto com os outros companheiros, para lutar e conversar corpo a corpo com os senadores, com os deputados federais, no intuito que eles façam essa mudança nessas linhas que é ruim para o trabalhador. Por isso, nós estamos aqui unidos na defesa da luta dos trabalhadores do país e da nossa cidade. As principais reivindicações dos servidores é que a reforma administrativa a qual foi imposta, e encaminhada ao Congresso Nacional para votação, ela seja mudada, muitos tópicos dela, porque é prejudicial ao trabalhador brasileiro, no sentido em que tira a estabilidade do trabalhador, que hoje o trabalhador ele tem estabilidade constitucional, depois de 3 anos no serviço público e mediante os critérios de avaliação e desempenho, eles garantem a estabilidade deles. E mesmo com o estágio probatório,
os trabalhadores estão sujeitos, inclusive, a ser exonerados, né, ser demitidos. E aí, através de sistema de procedimento administrativo, que aí não terá isenção do contraditório, da ampla defesa, que hoje o trabalhador tem, que ele só pode ser demitido ou exonerado em relação a um processo administrativo justo, que respeita o contraditório, ampla defesa e todos os passos constitucionais atribuídos aí nos seus estatutos também. E aí fica difícil para o trabalhador, porque o trabalhador se põe refém da máquina pública. E aí também aumenta a questão dos empregos de encargo em comissão, contratos nulos, que não tem estabilidade alguma, que o servidor, até mesmo esses servidores, eles ficam impostos à vontade do empregador público, porque ele não tem condição de ter autonomia para trabalhar, autonomia para se insurgir através de alguns fatos, né? Inclusive, aí não tem autonomia para se insurgir a impossíveis crimes de prevaricação. Se eu vou dar um exemplo para vocês viram agora recentemente, na CPI da pandemia, o irmão do deputado Luiz Miranda denunciando um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Se assim ele não estivesse estabilidade, qual era a força que ele teria para denunciar aquele ato? Qual era a proteção constitucional que ele teria para denunciar aquela situação? Ou seja, ele ficaria refém ao sistema e, consequentemente, aumentaria a corrupção no país, que já é grande, por sinal. Já segundo o Ministério da Economia, o Brasil gasta com o funcionalismo público 2 vezes o que gasta com a educação e 3,5 vezes o que gasta com saúde. Segundo o Ministério, não sobra muito dinheiro para investimentos, o que significa menos hospitais, menos estradas e menos serviços. A reforma pretende mudar isso, permitindo, após sua aprovação, a demissão por cargo obsoleto e demissão por baixo desempenho do servidor contratado. E mais, permite promoção e bonificação do bom servidor, que é justamente o que falta para incentivar e diferenciar o servidor que trabalha de verdade, segundo o ministro Paulo Guedes. A primeira característica é, como eu disse, não vamos atingir os direitos adquiridos. A segunda grande característica é o foco é completar essa transição do Estado autoridade para o Estado servidor. Nós queremos avaliação pela qualidade dos serviços públicos. O que nós queremos é justamente que esses privilégios não sejam estendidos aos futuros, que entrarão sem esses privilégios, porque são privilégios. Mas não estamos tirando de ninguém. Todo mundo que já adquiriu isso, mantenha. Nós só queremos que sejam regras novas para quem entrar. Nós somos servidores públicos, nós não somos autoridade. Que história é essa? Tirar a carteirinha e falar, eu que mando, é assim, é assado, sou cheio de privilégios, ganho mais que todo mundo, tenho estabilidade. Que história é essa? Nós somos servidores. Veja como os servidores nas democracias avançadas funcionam. Veja um servidor na Noruega, na Suécia. Ele anda de metrô. Apesar disso, segundo o Senado Federal, aprovar uma PEC é muito mais difícil do que um projeto de lei, por exemplo. A Constituição diz que uma proposta de emenda deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos e só pode ser aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos de senadores e deputados. Depois de aprovada, uma emenda constitucional não se submete à sanção do chefe do Executivo. Ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, passando então a integrar definitivamente o texto da Constituição. Essa PEC pretende alterar pontos importantes da nossa Constituição que já estavam ultrapassados. Todos os especialistas concordamos que já estava na hora de fazer essa modificação. Modificação no regime jurídico de contratação, na flexibilização da organização administrativa, novas formas de parceria entre o setor público e com o setor privado. Todas essas modificações vão melhorar e valorizar os servidores, com carreiras mais equilibradas e mais justas.